Havia uma qualidade singular na luz que antecedia o amanhecer nas regiões mais distantes do norte. Uma claridade azulada e delicada que parecia repousar sobre a terra como um véu tecido entre a noite que se retirava e o dia que ainda não ousara nascer plenamente. E era precisamente nessa hora silenciosa, quando os riachos murmuravam sob a névoa e os campos permaneciam imóveis sob o orvalho gelado, que os antigos povos escandinavos acreditavam que os limites entre o mundo conhecido e os reinos invisíveis se tornavam frágeis o suficiente para permitir que presenças antigas, discretas e profundamente enraizadas na própria essência da criação fossem sentidas mais intensamente pelos corações atentos. As velhas tradições nórdicas chamavam essas presenças de Alfar, seres cuja natureza desafiava classificações simples, porque não pertenciam inteiramente ao domínio dos deuses nem ao destino dos homens. Tampouco podiam ser reduzidos à ideia limitada de espíritos da floresta ou fantasmas da terra, já que ocupavam um espaço intermediário dentro da compreensão cosmológica do norte antigo, irradiando uma dignidade misteriosa que exigia reverência e cautela, pois a simples tentativa de descrevê-los através de categorias rígidas parecia diminuir algo essencial acerca de sua existência, algo que só podia ser compreendido através da experiência simbólica, do silêncio ritual e da contemplação paciente dos ritmos do mundo natural. Embora os séculos posteriores tenham transformado os elfos em figuras delicadas das narrativas populares ou em personagens refinados da literatura fantástica moderna, os Alfar preservados nas fontes mais antigas da tradição nórdica surgem diante de nós como entidades muito mais complexas e fundamentais, profundamente integradas à maneira como os povos escandinavos compreendiam a origem da fertilidade, o vínculo entre vivos e mortos e a presença do sagrado na vida cotidiana, razão pela qual aparecem repetidamente em poemas, sagas heróicas, referências religiosas e até mesmo nos nomes de reis, guerreiros e famílias que desejavam reivindicar para si uma proximidade espiritual com aquilo que permanecia oculto aos olhos comuns. As referências preservadas na Edda poética e na Edda em prosa revelam que os elfos jamais foram considerados personagens marginais dentro do imaginário nórdico, pois dividiam o cenário cosmológico com gigantes, anões e divindades de primeira importância, sendo mencionados em fórmulas cerimoniais que sugerem um peso espiritual genuíno, enquanto sua natureza evasiva, marcada menos por descrições físicas detalhadas e mais pela atmosfera de luminosidade e estranheza que os cercava, contribuiu para que sobrevivessem durante séculos como símbolos de uma realidade cuja profundidade não poderia ser completamente capturada pela linguagem humana. Para compreender quem eram verdadeiramente esses seres, seria necessário voltar o olhar para a própria arquitetura do universo, concebida pelos antigos escandinavos, um universo sustentado por relações delicadas entre forças visíveis e invisíveis, onde cada elemento da paisagem possuía uma correspondência espiritual e cada acontecimento da existência humana refletia movimentos muito mais amplos, ocorrendo além da percepção ordinária, de modo que os elfos não podiam ser estudados isoladamente, como se fossem criaturas independentes de seu contexto, porque sua essência estava entrelaçada com a própria estrutura do cosmos e com a maneira pela qual homens e mulheres interpretavam o significado de estar vivos em um mundo simultaneamente belo e implacável. A realidade descrita pelas tradições nórdicas não era concebida como um espaço vazio, povoado ocasionalmente por fenômenos sobrenaturais, mas como uma imensa rede de conexões sustentada pela presença constante do sagrado, onde rios, montanhas, florestas e campos cultivados
participavam ativamente da manutenção da ordem universal. E dentro dessa visão abrangente, os Alfar representavam uma dimensão particularmente próxima da experiência humana, porque estavam associados às colheitas, à prosperidade das comunidades, à memória dos ancestrais e à percepção persistente de que existiam inteligências discretas acompanhando silenciosamente o desenrolar das estações. Era justamente essa proximidade paradoxal, essa condição de estarem simultaneamente próximos e inacessíveis, que tornava os elfos tão fascinantes para os antigos habitantes do norte, pois eles não governavam a partir de salões distantes, nem se manifestavam através de demonstrações grandiosas de poder, preferindo habitar os intervalos da existência, os momentos de transição entre a vigília e o sonho, entre a juventude e a velhice, entre a abundância do verão e o recolhimento do inverno, oferecendo à imaginação humana um vocabulário simbólico para expressar a sensação persistente de que o mundo visível repousava sobre profundezas muito mais antigas e misteriosas do que aquilo que os olhos eram capazes de perceber. Assim, antes mesmo de explorar os reinos onde os elfos habitavam, as histórias que compartilhavam com deuses e heróis, ou os rituais através dos quais os homens buscavam sua benevolência, é necessário permanecer por mais algum tempo diante daquela luz pálida do extremo norte que antecede o amanhecer, porque nela se encontra a chave emocional desta antiga tradição, a intuição de que existe uma beleza discreta sustentando todas as coisas, uma presença luminosa escondida entre os contornos da realidade cotidiana, aguardando pacientemente aqueles que ainda conservam a capacidade de escutar o silêncio e reconhecer que alguns mistérios não foram feitos para serem dominados, mas para serem contemplados com humildade e respeito. Se os Alfar ocupavam um lugar tão importante na imaginação religiosa dos antigos escandinavos, era porque o próprio universo em que esses povos acreditavam estava organizado como uma vasta teia de relações vivas, cuja estabilidade dependia do equilíbrio entre diferentes formas de existência, e no centro dessa arquitetura sagrada erguia-se Yggdrasil, o grande freixo cósmico, que não representava uma metáfora abstrata ou um recurso poético destinado apenas à contemplação filosófica, mas constituía uma descrição concreta da maneira como os nórdicos compreendiam a disposição da realidade, estendendo suas raízes em profundidades insondáveis, enquanto seus galhos sustentavam céus distantes, unindo em uma única estrutura os inúmeros reinos onde deuses, gigantes, homens, espíritos e criaturas antigas desempenhavam seus respectivos papéis dentro da ordem universal. As raízes de Yggdrasil buscavam nutrição em poços sagrados, associados à sabedoria, ao destino e às forças primordiais da criação, enquanto seu tronco servia como eixo em torno do qual o próprio tempo parecia organizar-se, permitindo que a existência fosse percebida não como uma sucessão aleatória de acontecimentos desconectados, mas como uma continuidade dinâmica, onde cada mundo influenciava silenciosamente os demais, razão pela qual compreender o lugar ocupado pelos elfos dentro dessa estrutura significava aproximar-se de sua verdadeira natureza, pois aquilo que eles eram não podia ser separado do espaço cosmológico que habitavam, nem das funções espirituais que desempenhavam na manutenção dos ciclos que sustentavam a vida. Entre os diversos reinos mencionados nas tradições nórdicas, encontrava-se Alfheim, frequentemente descrito como a morada dos elfos luminosos e imaginado como um domínio situado nas regiões superiores da existência, onde a claridade não cegava nem consumia,
mas emanava suavemente de tudo aquilo que existia, impregnando campos, árvores e águas com uma beleza serena que parecia brotar do interior das próprias coisas. E embora as fontes preservadas ofereçam apenas fragmentos dessa paisagem extraordinária, elas sugerem a presença de um mundo marcado pela harmonia, pela abundância e por uma forma de perfeição natural que refletia os aspectos mais generosos e fecundos da realidade visível. Segundo Snorri Sturluson, responsável por registrar grande parte da tradição mitológica islandesa durante a Idade Média, os elfos podiam ser distinguidos em dois grupos principais, cujas características pareciam expressar diferentes dimensões do próprio cosmos. Pois enquanto os Ljósálfar, os Elfos da Luz, eram descritos como seres mais radiantes do que o Sol e associados a Alfheim, os Dökkálfar, frequentemente chamados de Elfos Obscuros ou Negros, habitavam regiões subterrâneas e possuíam uma aparência tão escura quanto o breu, uma oposição que, à primeira vista, poderia sugerir uma divisão moral simples entre bem e mal, mas que se revela muito mais complexa quando examinada à luz da mentalidade religiosa nórdica. Para os antigos povos do norte, a escuridão não era necessariamente um símbolo de corrupção ou perversidade. Assim como a luz não implicava automaticamente perfeição ética, porque ambas representavam condições indispensáveis à continuidade da existência. Sendo a superfície iluminada dos campos apenas uma das expressões do mundo vivo, enquanto sob a terra desenvolviam-se processos igualmente necessários, ocultos aos olhos humanos, onde sementes germinavam, minerais amadureciam lentamente e forças invisíveis transformavam a matéria bruta em elementos capazes de sustentar a prosperidade das comunidades humanas ao longo das estações. Essa compreensão mais ampla permite perceber que a distinção entre elfos luminosos e elfos obscuros talvez refletisse menos uma classificação rígida de espécies sobrenaturais e mais uma tentativa de descrever diferentes manifestações do poder natural que permeava o universo, reconhecendo simultaneamente a delicadeza da luz que favorece o crescimento e o mistério das profundezas onde ocorrem transformações silenciosas, de modo que os Álfar surgem não como personagens periféricos adicionados tardiamente às narrativas mitológicas, mas como componentes estruturais de uma cosmologia sofisticada que buscava explicar a coexistência entre aquilo que se revela à experiência cotidiana e aquilo que permanece escondido sob a superfície das coisas. Ao imaginar os galhos de Yggdrasil tocando os céus mais elevados, enquanto suas raízes mergulham em regiões inacessíveis, os escandinavos antigos elaboraram uma visão do mundo na qual a vida humana ocupava uma posição intermediária, cercada por inúmeras formas de inteligência e sacralidade. E dentro dessa vasta rede, os elfos apareciam como testemunhas discretas da interdependência universal, lembrando aos homens que a fertilidade dos campos, a estabilidade das comunidades e a continuidade das gerações dependiam de forças muito maiores do que o esforço individual. Forças que exigiam respeito, reconhecimento e uma atenção constante aos ritmos profundos da criação. Assim, antes de acompanhar os vínculos específicos que uniriam os elfos às divindades responsáveis pela fertilidade e pela abundância, torna-se essencial conservar diante da imaginação a imagem daquele imenso freixo sustentando os 9 mundos em silencioso equilíbrio, enquanto Alfheim resplandece entre os domínios superiores e as regiões subterrâneas preservam seus próprios segredos transformadores, porque somente a partir dessa perspectiva abrangente é possível compreender que os Álfar não eram concebidos como simples habitantes de um reino distante, mas como expressões permanentes da própria estrutura do cosmos, participando incessantemente da dança invisível que mantinha o universo vivo e ordenado.
Quando as antigas tradições afirmavam que Alfheim havia sido oferecido a Freyr como presente na ocasião em que o jovem deus perdeu seu primeiro dente de leite, não estavam relatando apenas um detalhe curioso destinado a ornamentar as narrativas mitológicas, mas preservando uma imagem profundamente simbólica que ligava o reino dos elfos à ideia de crescimento, maturação e renovação contínua, sugerindo que a luminosidade daquele mundo invisível acompanhava os mesmos processos pelos quais toda forma de vida atravessa estágios de fragilidade, desenvolvimento e plenitude, transformando um simples episódio da infância divina em uma declaração sobre a própria estrutura da existência. Freyr pertencia ao grupo dos Vanir, divindades associadas não à glória guerreira que caracterizava muitos dos deuses de Asgard, mas aos ritmos silenciosos da terra fértil, às chuvas oportunas, ao amadurecimento das sementes e à abundância que permitia às comunidades humanas sobreviverem aos longos invernos escandinavos, razão pela qual sua proximidade com Alfheim indicava que os elfos eram percebidos menos como entidades distantes e mais como expressões da força vital que percorre os campos cultivados, desperta os pomares adormecidos e sustenta o delicado equilíbrio do qual dependem todas as gerações humanas. Para os povos nórdicos, cuja sobrevivência estava intimamente condicionada ao comportamento imprevisível das estações e à generosidade limitada de uma natureza frequentemente severa, a fertilidade não representava um conceito abstrato restrito à agricultura, mas constituía um princípio sagrado, capaz de manifestar-se nos nascimentos, na prosperidade dos rebanhos, na continuidade das linhagens familiares e na saúde coletiva das aldeias, de modo que as figuras associadas a esse poder eram tratadas com profunda reverência, pois delas dependia a permanência da ordem social diante das inúmeras ameaças que cercavam a vida cotidiana nas terras do extremo norte. Alfheim, imaginado através dos fragmentos preservados pelas fontes medievais, surgia então como uma espécie de espelho idealizado da abundância desejada pelos homens. Um lugar onde os prados permaneciam eternamente verdes, onde a água corria cristalina entre margens floridas e onde a própria luz parecia emanar do interior das árvores, das pedras e das criaturas que ali habitavam, oferecendo à imaginação escandinava a visão reconfortante de um mundo no qual a generosidade da natureza existia sem as interrupções impostas pelas geadas, pelas tempestades e pelas perdas inevitáveis da experiência humana ordinária. A beleza atribuída aos elfos luminosos não derivava apenas de uma preocupação estética semelhante àquela desenvolvida pela literatura moderna, mas refletia a percepção de que aquilo que sustenta a vida possui uma qualidade intrínseca de harmonia e plenitude, razão pela qual a claridade associada aos alfa não era descrita como o brilho agressivo do fogo ou o esplendor distante das estrelas, mas como uma luminosidade serena, semelhante à paz que repousa sobre os campos durante as primeiras horas do verão, quando tudo parece ocupar naturalmente o lugar que lhe foi destinado dentro da vasta ordem do mundo. Essa relação entre os elfos e os processos que garantem a continuidade da existência também ajuda a explicar por que o nome Alfr aparece repetidamente nas genealogias lendárias, nos nomes de chefes locais e nas tradições familiares preservadas pelas sagas, já que reivindicar algum vínculo simbólico com esses seres significava aproximar-se das forças responsáveis pela prosperidade, pela legitimidade social e pela bênção dos ancestrais, estabelecendo uma ponte entre a esfera invisível dos poderes naturais e a organização concreta das comunidades humanas que buscavam estabilidade em meio às incertezas de seu tempo.
Ao contemplar a figura de Freyr, percebendo Alfheim como presente, os antigos escandinavos talvez estivessem expressando uma compreensão particularmente refinada acerca da dependência humana em relação ao mundo vivo, reconhecendo que nenhuma colheita nasce exclusivamente do esforço dos homens e que nenhuma civilização prospera apenas pela força de suas próprias ambições, porque a existência floresce sempre através da cooperação silenciosa entre elementos que excedem o controle humano, exigindo gratidão, prudência e uma disposição constante para honrar aquilo que permanece invisível, mas sem o qual a vida rapidamente se tornaria impossível. Dessa forma, antes que os relatos avancem para as histórias específicas que aproximariam ainda mais Freyr do universo élfico, convém permanecer por alguns instantes diante da imagem de Alfheim, suspenso em sua luminosidade tranquila, não como um refúgio distante, reservado apenas aos seres sobrenaturais, mas como uma representação da abundância que os povos nórdicos buscavam preservar em seus próprios lares. Uma lembrança de que a fertilidade dos campos, a continuidade das famílias e a esperança depositada em cada nova primavera constituíam expressões de uma mesma realidade sagrada, cuja presença os Alfar personificavam com graça silenciosa e permanente. Embora a grandiosidade de Yggdrasil e a luminosidade de Alfheim conferissem aos elfos uma dimensão claramente cósmica dentro da visão de mundo nórdica, a relação mais íntima que os antigos escandinavos mantinham com os Alfar acontecia muito mais perto do solo que cultivavam diariamente, nos campos herdados de seus antepassados, nos limites dos bosques conhecidos desde a infância e, sobretudo, nos túmulos que se erguiam discretamente sobre as colinas, pois esses montículos não eram encarados como simples monumentos funerários destinados a recordar aqueles que partiram, mas como espaços liminares, onde a presença dos mortos continuava participando da vida dos vivos através de uma proximidade silenciosa que exigia respeito constante e uma atenção ritual cuidadosamente preservada ao longo das gerações. As sagas e tradições populares sugerem repetidamente que os elfos podiam habitar esses túmulos ancestrais, transformando-os em lugares onde o mundo visível e o invisível se tocavam de maneira particularmente intensa, e essa associação revela uma compreensão muito diferente daquela que predominaria em períodos posteriores da história europeia, pois a morte não era necessariamente percebida como uma ruptura absoluta entre os indivíduos e a comunidade que permanecia vivendo sobre a terra, mas como uma mudança de estado, através da qual certas pessoas honradas continuavam exercendo influência benéfica sobre a fertilidade dos campos, a prosperidade dos descendentes e a estabilidade espiritual do território que haviam ajudado a construir durante suas vidas. Um dos indícios mais significativos dessa antiga concepção encontra-se nas narrativas que descrevem heróis e governantes sendo venerados após sua morte como presenças associadas ao mundo élfico, sugerindo que a fronteira entre humanidade e alteridade sobrenatural era consideravelmente mais permeável do que poderia parecer à primeira vista, uma vez que a memória coletiva, a honra conquistada em vida e a continuidade dos rituais comunitários possuíam a capacidade de integrar determinados indivíduos à paisagem sagrada da qual dependia o bem-estar comum, transformando-os em mediadores silenciosos entre o passado da comunidade e as necessidades do presente. Essa lógica aparece de maneira particularmente clara nos relatos que mencionam figuras como o rei Olaf de Gerstad, cuja lembrança permaneceu vinculada a práticas de veneração realizadas junto ao local de seu sepultamento, demonstrando que os mortos ilustres não eram apenas objetos de saudade ou admiração histórica,
mas participantes ativos da realidade espiritual compartilhada pelos vivos, capazes de favorecer a abundância das colheitas e a continuidade da ordem social, quando recebiam o reconhecimento adequado daqueles que permaneciam habitando as mesmas terras que um dia haviam protegido e governado. Dentro desse contexto, desenvolveu-se o Alpha Blot, uma cerimônia dedicada especificamente aos elfos, cuja realização estava associada ao período do outono, quando as colheitas já haviam sido concluídas e as famílias começavam a preparar-se para a longa estação de escuridão que caracterizava os invernos escandinavos, sendo esse ritual marcado por uma atmosfera profundamente doméstica e reservada, que o distinguia das grandes celebrações públicas, dirigidas às divindades mais conhecidas do panteão nórdico, indicando que a relação com os Alfar pertencia ao domínio íntimo da família, da linhagem e das obrigações silenciosas transmitidas entre gerações. Ao contrário dos festivais grandiosos realizados em honra aos deuses associados à guerra ou ao governo cósmico, o Alpha Blot parece ter sido celebrado no interior das propriedades familiares, próximo aos celeiros, aos campos recém-colhidos e aos espaços onde os ancestrais permaneciam simbolicamente presentes, revelando uma espiritualidade profundamente integrada às necessidades práticas da existência cotidiana, na qual oferecer alimento, bebida ou palavras de reconhecimento aos seres invisíveis constituía menos um gesto supersticioso do que uma reafirmação da dependência humana em relação às forças que sustentavam a fertilidade da terra e a continuidade da comunidade. Essa percepção de reciprocidade moldava de maneira decisiva a relação entre os homens e o mundo élfico, pois os elfos não eram concebidos como entidades absolutamente benevolentes, nem como agentes exclusivamente hostis, mas como participantes de uma ordem relacional na qual o equilíbrio precisava ser constantemente preservado através de atitudes adequadas, da observância dos costumes herdados e da disposição para reconhecer que a prosperidade jamais poderia ser considerada um direito garantido, mas sim uma dádiva continuamente renovada mediante o respeito às alianças invisíveis estabelecidas entre os vivos, os mortos e as presenças que compartilhavam a paisagem. Dessa forma, os túmulos espalhados pelas colinas escandinavas deixavam de ser simples marcas do passado para converter-se em testemunhos permanentes da continuidade entre gerações, lembrando aqueles que caminhavam entre os campos que a vida humana sempre se desenrola dentro de redes muito mais amplas do que aquelas que podem ser percebidas pela razão imediata. Enquanto o Alpha Blot preservava a memória prática dessa verdade através de gestos discretos realizados ano após ano, permitindo que os Alfar permanecessem próximos do cotidiano das famílias, como guardiões silenciosos da fertilidade, da lembrança e da delicada harmonia que tornava possível a permanência da vida diante da incerteza das estações futuras. A convivência íntima que os antigos escandinavos mantinham com o mundo dos Alfar não se limitava à esperança de colheitas abundantes, nem às homenagens silenciosas prestadas aos ancestrais durante os rituais sazonais, pois a mesma presença invisível que favorecia a fertilidade dos campos também era considerada capaz de manifestar descontentamento através de perturbações que atingiam tanto homens quanto animais, razão pela qual inúmeras enfermidades repentinas, especialmente aquelas que surgiam sem causa aparente e desafiavam qualquer explicação imediata, eram interpretadas como sinais de que algum desequilíbrio havia se instaurado na delicada rede de relações espirituais que unia a comunidade humana às forças ocultas presentes na paisagem.
Em diversas regiões do mundo germânico, incluindo os territórios escandinavos, difundiu-se a crença naquilo que posteriormente seria conhecido como a flecha dos elfos, expressão utilizada para descrever dores súbitas, febres inesperadas, fraquezas inexplicáveis e sofrimentos físicos que pareciam atingir indivíduos saudáveis sem qualquer aviso prévio, sendo tais ocorrências compreendidas não como castigos arbitrários impostos por entidades essencialmente malévolas, mas como evidências de uma ruptura na reciprocidade que deveria reger o relacionamento entre os seres humanos e as inteligências invisíveis associadas à fertilidade, à terra e aos ancestrais, exigindo, portanto, uma resposta que fosse ao mesmo tempo terapêutica e ritual. Essa interpretação revela um aspecto particularmente sofisticado da mentalidade nórdica pré-cristã, pois o adoecimento não era percebido exclusivamente como um fenômeno biológico isolado do restante da existência, mas como uma experiência capaz de refletir desarmonias que ultrapassavam os limites do corpo individual e alcançavam a esfera das obrigações sociais, das práticas religiosas e da maneira pela qual cada comunidade se inseria dentro da ordem mais ampla do mundo natural, tornando necessário restaurar não apenas a saúde física do enfermo, mas também os vínculos invisíveis cuja fragilidade poderia ter permitido o surgimento do sofrimento. Dentro desse contexto, os curandeiros ocupavam uma posição de grande importância, uma vez que se acreditava que determinados indivíduos possuíam o conhecimento necessário para negociar com as forças responsáveis por tais aflições, combinando o uso criterioso de plantas medicinais com palavras ritualizadas, gestos específicos e a observação cuidadosa dos momentos mais apropriados para a realização de cada procedimento, numa prática que dificilmente poderia ser reduzida à distinção moderna entre medicina e espiritualidade, já que ambas constituíam dimensões inseparáveis de um mesmo esforço destinado a restabelecer o equilíbrio rompido. As plantas utilizadas nesses tratamentos não eram encaradas como substâncias inertes desprovidas de significado próprio, mas como participantes ativos do processo de cura, possuidoras de qualidades particulares adquiridas através de sua inserção na grande rede viva que sustentava o cosmos, motivo pelo qual sua coleta, preparação e administração frequentemente obedeciam a protocolos específicos transmitidos entre gerações, refletindo a convicção de que a eficácia do remédio dependia tanto das propriedades físicas dos elementos empregados quanto do respeito demonstrado em relação às forças das quais esses mesmos elementos faziam parte. Da mesma forma, as palavras pronunciadas durante os encantamentos terapêuticos não eram entendidas como meras fórmulas simbólicas destinadas a tranquilizar emocionalmente o paciente, mas como instrumentos dotados de capacidade transformadora real, capazes de redirecionar influências nocivas, reforçar alianças espirituais fragilizadas e convocar a assistência das potências benéficas cuja atuação era considerada indispensável para a restauração da ordem perdida, demonstrando a profunda confiança depositada pelos antigos escandinavos no poder criador da linguagem quando empregada com conhecimento, precisão e legitimidade ritual. A existência dessas práticas evidencia que os Alfar não ocupavam apenas os espaços mais elevados da especulação cosmológica, nem os horizontes poéticos associados aos reinos luminosos, descritos pelas tradições mitológicas, mas permaneciam intimamente presentes nas preocupações mais concretas da vida diária, participando das inquietações relacionadas à saúde dos membros da família, ao bem-estar dos rebanhos e à capacidade das comunidades de atravessar períodos de dificuldade sem comprometer sua continuidade, tornando-se parte integrante de uma visão de mundo na qual nenhuma dimensão da existência humana estava completamente separada do restante da criação.
Sob essa perspectiva, a cura deixava de representar exclusivamente a eliminação de sintomas, para assumir a forma de uma reconciliação abrangente entre indivíduos, ancestrais, paisagem e presenças invisíveis, recordando constantemente que a vida floresce apenas quando suas múltiplas relações permanecem equilibradas, e que o sofrimento, longe de ser interpretado unicamente como manifestação de hostilidade sobrenatural, podia funcionar como um chamado à restauração da harmonia negligenciada, reafirmando a necessidade permanente de respeito diante das forças discretas que sustentavam silenciosamente o mundo conhecido. Se Alfheim representava a expressão mais refinada da abundância e da harmonia associadas ao mundo élfico, sua luminosidade não podia ser compreendida apenas como uma característica física, semelhante ao brilho do sol ou ao reflexo das águas durante o verão escandinavo, porque as antigas tradições sugeriam que os Alfar irradiavam uma espécie de claridade interior que revelava a perfeita correspondência entre essência e aparência, transformando-os em símbolos de uma existência na qual não havia separação entre aquilo que se é e aquilo que se manifesta ao mundo, circunstância que ajudava a explicar por que os poetas descreviam sua beleza menos como um atributo estético e mais como uma consequência natural de sua participação na ordem profunda da criação. Nesse contexto de serenidade luminosa, a figura de Freyr destacava-se não apenas como senhor de Alfheim, mas como uma divindade cuja própria identidade estava profundamente ligada à continuidade da vida, à prosperidade dos homens e à renovação incessante dos ciclos naturais, sendo frequentemente associado à chuva, que fertiliza os campos, ao calor moderado que favorece as colheitas e a abundância que permite às famílias atravessarem os invernos rigorosos do norte, razão pela qual sua história mais célebre não poderia restringir-se aos feitos heróicos ou às disputas entre deuses, mas assumiria a forma inesperada de uma narrativa amorosa, capaz de revelar dimensões ainda mais profundas da cosmologia nórdica. Segundo o poema conhecido como Skirnismal, tudo começou quando Freyr subiu ao elevado assento de Odin, de onde era possível contemplar os 9 mundos sustentados por Yggdrasil. E foi nesse instante privilegiado, ao lançar o olhar para além dos limites habituais da experiência divina, que avistou Gerdr, filha do gigante Gymir, cuja beleza extraordinária parecia irradiar uma luminosidade comparável àquela atribuída aos próprios elfos, de modo que o simples movimento de seus braços era descrito como suficiente para iluminar simultaneamente o céu e o mar, provocando em Freyr um anseio tão profundo que sua saúde, seu apetite e sua tranquilidade começaram lentamente a desaparecer sob o peso de uma saudade nascida antes mesmo do primeiro encontro. Incapaz de suportar em silêncio a intensidade desse sentimento, Freyr confiou sua angústia ao fiel Skirnir e o enviou como emissário ao reino dos gigantes, entregando-lhe não apenas palavras de súplica, mas também tesouros de imenso valor destinados a conquistar a benevolência de Gerdr, numa sequência de acontecimentos que revela tanto a vulnerabilidade do Deus associado à fertilidade, quanto a complexidade moral presente nas fontes mitológicas nórdicas, pois os presentes oferecidos inicialmente, incluindo riquezas extraordinárias e objetos de grande prestígio, foram recusados pela jovem gigante, obrigando Skirnir a recorrer posteriormente a ameaças e encantamentos, cuja interpretação continua despertando intensos debates entre estudiosos contemporâneos. Apesar das ambiguidades que cercam o desenrolar desse episódio, a tradição preservou a união entre Freyr e Gerdr como um acontecimento dotado de profundo significado simbólico, uma vez que Gerdr
frequentemente associada à terra cultivável e à potência fecunda do solo, representava um princípio complementar à luminosidade e à generosidade personificadas por Freyr, permitindo que o encontro entre ambos fosse interpretado não apenas como a consumação de um desejo individual, mas como a dramatização mítica da cooperação necessária entre forças distintas, cuja convergência torna possível a abundância experimentada pelos seres humanos em sua existência cotidiana. A fertilidade dos campos, sob essa perspectiva, deixava de ser percebida como consequência automática do esforço humano ou da simples regularidade das estações, passando a refletir uma aliança delicada entre elementos que pertenciam a esferas diferentes do cosmos, pois a luz, por si só, não seria suficiente para gerar alimento, assim como a terra isolada permaneceria estéril, sem a presença das influências que despertam seu potencial adormecido, tornando a história de Freyr e Gerdr uma explicação poética para o milagre recorrente através do qual sementes enterradas na escuridão conseguem transformar-se em sustento, esperança e continuidade para comunidades inteiras. Essa interpretação permitia aos antigos escandinavos reconhecer que a própria sobrevivência dependia da colaboração entre poderes diversos, cujas diferenças não precisavam conduzir, inevitavelmente, ao conflito, mas podiam ser reconciliadas através de vínculos capazes de gerar renovação e equilíbrio, razão pela qual o amor entre o senhor de Alfheim e a filha dos gigantes transcendia os limites de uma simples narrativa romântica, para converter-se numa meditação sobre a interdependência que sustenta o universo, lembrando aos homens que nenhuma forma de vida prospera isoladamente e que toda abundância verdadeira nasce do encontro respeitoso entre dimensões aparentemente opostas da realidade. Assim, ao imaginar Freyr caminhando ao encontro de Gerdr, enquanto a claridade discreta de Alfheim parece acompanhar silenciosamente seus passos através dos mundos sustentados por Yggdrasil, os antigos povos do norte encontravam uma maneira de expressar aquilo que observavam repetidamente na própria experiência agrícola e comunitária, reconhecendo que o florescimento da existência exige não apenas trabalho e perseverança, mas também a cooperação misteriosa entre forças visíveis e invisíveis, cuja harmonia permite que a vida continue renovando-se, geração após geração, sob a vigilância paciente dos Alfar e das antigas potências que habitam o coração do cosmos. Se a luminosidade de Alfheim expressava a face mais visível da fertilidade e da harmonia que sustentavam a existência, as tradições nórdicas também reconheciam que grande parte dos processos responsáveis pela continuidade da vida permanecia oculta sob a superfície do mundo, desenvolvendo-se em regiões inacessíveis aos olhos humanos. Razão pela qual os relatos sobre os elfos obscuros e os anões devem ser compreendidos não como descrições simplificadas de criaturas pertencentes ao domínio do medo ou da maldade, mas como tentativas de dar forma simbólica à percepção de que a criação exige tanto a clareza daquilo que floresce à luz do dia, quanto o trabalho silencioso das profundezas onde a transformação ocorre sem testemunhas. Os textos preservados por Snorri Sturluson descrevem os Dök Alfar, ou Elfos Obscuros, como habitantes de regiões subterrâneas, cuja aparência contrastava intensamente com a radiância atribuída aos Ljós Alfar. E, embora essa oposição tenha sido frequentemente interpretada por leitores posteriores através de categorias morais rígidas, muitos estudiosos reconhecem que a tradição nórdica operava segundo uma lógica diferente, na qual a escuridão não equivalia automaticamente à corrupção, pois o próprio mundo natural oferecia inúmeros exemplos de processos essenciais que dependiam precisamente daquilo que permanece escondido, desde o desenvolvimento das sementes sob a terra
até a lenta formação dos metais no interior das montanhas. A proximidade conceitual entre os elfos obscuros e os anões torna-se particularmente evidente quando observamos que ambos são associados às profundezas terrestres e às capacidades extraordinárias de transformação material, sendo os anões celebrados nas sagas como mestres artesãos, responsáveis pela criação dos tesouros mais preciosos dos deuses, entre os quais figuram o martelo Mjolnir de Thor, a lança Gungnir de Odin e diversos objetos cuja perfeição técnica ultrapassava as habilidades humanas ordinárias. Circunstância que levou muitos intérpretes a sugerirem que essas figuras talvez tenham representado originalmente manifestações distintas de uma mesma categoria de poderes vinculados ao mistério criativo presente nas regiões ocultas do cosmos. Independentemente das diferenças que possam ter existido entre essas entidades ao longo do desenvolvimento das tradições escandinavas, permanece evidente que tanto os elfos obscuros quanto os anões simbolizavam uma dimensão indispensável da realidade, pois a fertilidade celebrada nos campos iluminados de Alfheim dependia igualmente da ação paciente de forças invisíveis que preparavam silenciosamente as condições necessárias para que a vida pudesse emergir em sua plenitude, recordando aos antigos nórdicos que aquilo que sustenta o mundo raramente se limita ao que pode ser imediatamente percebido ou compreendido através da experiência cotidiana. Essa visão encontra expressão na própria organização vertical do universo nórdico, onde os diferentes reinos distribuíam já ao longo do eixo representado por Yggdrasil, com Asgard ocupando as regiões elevadas associadas aos deuses, Midgard constituindo o espaço da experiência humana e os domínios subterrâneos acolhendo seres ligados às profundezas transformadoras da existência, formando uma estrutura simbólica na qual cada nível contribuía para a manutenção do todo, sem que qualquer deles pudesse reivindicar superioridade absoluta sobre os demais, já que a ordem cósmica dependia precisamente da interação equilibrada entre todas essas dimensões complementares. Ao contrário das interpretações posteriores, que tenderiam a dividir a realidade entre forças inteiramente benéficas e agentes exclusivamente destrutivos, a cosmologia nórdica parecia reconhecer que tanto a luz quanto a escuridão participavam da dinâmica criativa do universo, pois a mesma obscuridade que ocultava perigos desconhecidos também protegia as sementes durante o inverno e permitia o amadurecimento dos recursos minerais dos quais dependiam ferramentas, armas e objetos ritualísticos fundamentais para a sobrevivência das comunidades humanas, oferecendo uma compreensão extraordinariamente sofisticada da interdependência existente entre elementos aparentemente opostos. Nessa perspectiva, os elfos obscuros deixavam de representar simples antagonistas das figuras luminosas de Alfheim para assumirem o papel de guardiões das transformações invisíveis que tornam possível o florescimento posterior da vida, lembrando constantemente que o crescimento exige períodos de recolhimento, que a criação nasce frequentemente em espaços afastados do olhar público e que a própria beleza celebrada pelos homens depende de processos longos, silenciosos e muitas vezes desconfortáveis, cuja importância somente se revela plenamente com o passar do tempo. Assim, quando os antigos escandinavos imaginavam os elfos luminosos movendo-se pelos campos eternamente verdes de Alfheim, enquanto seus correspondentes obscuros habitavam as profundezas da terra, ao lado dos grandes artesãos subterrâneos, estavam expressando uma percepção profundamente ecológica acerca do funcionamento do cosmos, reconhecendo que a existência prospera não pela eliminação das diferenças,
mas pela cooperação entre dimensões diversas, cujas contribuições específicas garantem a continuidade da ordem universal, permitindo que a fertilidade dos campos, a habilidade dos artesãos e a renovação constante da vida permaneçam integradas dentro da vasta teia sustentada pelas raízes e pelos galhos de Yggdrasil. Entre os muitos dons que os antigos povos do norte atribuíam ao mundo oculto dos Alfar, poucos eram considerados tão preciosos quanto a capacidade de transformar pensamentos dispersos em palavras capazes de atravessar gerações. Pois, numa sociedade em que a memória coletiva dependia largamente da tradição oral e onde a reputação dos reis, guerreiros e famílias sobrevivia através dos versos compostos pelos escaldos, a poesia não era compreendida como mero entretenimento ou demonstração de habilidade estética, mas como uma força viva que aproximava os homens das correntes invisíveis de sabedoria existentes além dos limites ordinários da consciência humana. A própria origem dessa inspiração extraordinária era explicada através da narrativa do hidromel da poesia, uma das histórias mais fascinantes preservadas pela tradição nórdica, segundo a qual a bebida responsável por conceder eloquência e entendimento nasceu do sangue de Kvasir, um ser criado a partir da união simbólica entre diferentes grupos divinos e celebrado por possuir um conhecimento tão vasto que ninguém era capaz de formular perguntas para as quais ele não tivesse resposta. Circunstância que transformava sua existência numa manifestação concreta da sabedoria que transcende fronteiras e reconcilia forças aparentemente distintas dentro do próprio cosmos. Após a morte de Kvasir pelas mãos dos anões Fialar e Galar, seu sangue teria sido misturado ao mel para criar uma bebida dotada da capacidade de conceder genialidade poética àqueles que dela provassem. E embora a narrativa prossiga através de uma série de deslocamentos, disputas e artifícios que culminam com Odin obtendo o precioso hidromel, aquilo que permanece particularmente significativo é a compreensão de que a verdadeira inspiração não surgia exclusivamente do esforço racional ou da repetição mecânica de técnicas aprendidas, mas representava um encontro entre a disciplina humana e uma fonte mais profunda de entendimento que se manifestava apenas àqueles capazes de recebê-la. Dentro desse horizonte cultural, os escaldos ocupavam uma posição singular, pois não eram percebidos apenas como artistas responsáveis por divertir audiências durante os banquetes dos grandes senhores, mas como indivíduos que transitavam simbolicamente entre o mundo cotidiano e as regiões mais elevadas da experiência espiritual, traduzindo em versos aquilo que parecia pertencer originalmente ao domínio dos deuses, dos ancestrais e das presenças luminosas que habitavam as margens invisíveis da realidade, razão pela qual sua arte frequentemente assumia contornos próximos da revelação, da memória sagrada e da preservação da identidade coletiva. Essa associação entre inspiração e luminosidade aproxima naturalmente a figura do poeta da tradição élfica, sobretudo quando recordamos que os Alfar eram descritos como seres cuja essência interior manifestava-se exteriormente através de uma claridade serena e harmoniosa, sugerindo que o verdadeiro ato criativo consistia precisamente em permitir que algo oculto se tornasse perceptível sem perder completamente seu mistério original, do mesmo modo que a luz de Alfheim iluminava suavemente as coisas sem eliminar a profundidade que as tornava dignas de contemplação. A composição poética exigia, portanto, muito mais do que domínio técnico ou vasto repertório narrativo, pois implicava a capacidade de ouvir aquilo que permanecia inaudível para a maioria das pessoas,
de reconhecer padrões invisíveis conectando passado e presente, e de oferecer à comunidade palavras adequadas para nomear experiências cuja importância ultrapassava os limites da linguagem comum, circunstância que explicava o profundo respeito dedicado aos grandes escaldos e a convicção de que seus versos participavam de uma ordem mais ampla do que a simples habilidade individual poderia justificar. Essa maneira de compreender a criação artística revela novamente o quanto a cosmologia nórdica resistia às separações rígidas entre diferentes esferas da existência, já que o conhecimento, a fertilidade, a memória ancestral e a beleza formal dos poemas eram percebidos como manifestações diversas de uma mesma vitalidade cósmica que atravessava homens, deuses, paisagens e seres ocultos, permitindo que a imaginação humana funcionasse como ponte entre aquilo que podia ser vivido diretamente e aquilo que apenas ocasionalmente se deixava pressentir nos momentos de silêncio, contemplação e inspiração genuína. Assim, quando um escaldo erguia a voz diante da assembleia para recitar versos que preservariam o nome dos mortos, celebrariam alianças políticas ou recordariam acontecimentos considerados fundamentais para a identidade de seu povo, muitos dos que o escutavam acreditavam testemunhar algo que transcendia o talento individual do poeta, percebendo naquele discurso ritmado um reflexo distante da luminosidade associada ao zálfar e ao hidromel da sabedoria, como se por breves instantes a fronteira entre o mundo visível e as fontes ocultas da inspiração se tornasse suficientemente tênue para permitir que os homens participassem, através da linguagem, da beleza silenciosa que sustentava a ordem do universo. Entre todas as figuras associadas ao mundo dos Alfar nas antigas tradições do norte, poucas revelam com tanta intensidade a complexidade da natureza élfica quanto Volund, conhecido em algumas tradições germânicas como Wieland, cuja história, preservada no poema Volundarkvida, apresenta não apenas um artesão extraordinário, mas um personagem situado no delicado ponto de encontro entre beleza e violência, liberdade e cativeiro, criação e destruição, permitindo que os antigos escandinavos refletissem sobre os perigos inerentes à tentativa humana de apropriar-se de poderes que pertencem legitimamente ao domínio do mistério e da soberania espiritual. Volund é apresentado nas fontes como Príncipe dos Elfos, título que o distingue imediatamente das figuras humanas comuns e sugere sua participação numa ordem de existência marcada por capacidades excepcionais, especialmente no que se refere à arte da forja, pois seus trabalhos possuíam uma perfeição tão extraordinária que transcendiam os limites do talento ordinário, refletindo a antiga convicção de que a verdadeira criação artística nasce do contato com forças profundas que não podem ser reduzidas à mera habilidade técnica, mas exigem uma relação íntima com os ritmos invisíveis através dos quais o próprio mundo é continuamente transformado. No início da narrativa, Volund vive ao lado de seus irmãos numa região afastada da civilização humana, compartilhando um período de felicidade com mulheres sobrenaturais, frequentemente identificadas como valquírias, cuja presença reforça a atmosfera liminar que caracteriza toda a história. Pois esses encontros entre seres pertencentes a diferentes dimensões da existência expressam a fragilidade dos momentos de plenitude e a inevitabilidade das separações impostas pelo movimento incessante do destino, circunstância que se confirma quando as valquírias partem para cumprir seus próprios desígnios, deixando para trás um vazio que transforma profundamente a trajetória daqueles que permaneceram.
Enquanto seus irmãos escolhem partir em busca das companheiras desaparecidas, Volund permanece sozinho, dedicando-se à forja e à contemplação silenciosa das lembranças que o ligavam ao período perdido de sua felicidade, até que sua reputação como artesão excepcional desperta a cobiça do rei Nidúthar, cuja decisão de capturá-lo representa muito mais do que um simples ato de violência política, pois simboliza a tentativa de submeter à lógica do poder humano uma criatividade que, por sua própria natureza, pertence ao território da liberdade e da autonomia espiritual associadas ao mundo élfico. Após ser aprisionado, Volund sofre mutilações destinadas a impedir sua fuga, tendo seus tendões cortados para que jamais pudesse recuperar plenamente sua independência, enquanto seus instrumentos de trabalho passam a servir aos interesses daquele que o mantém em cativeiro, criando uma situação profundamente perturbadora, na qual o talento criativo é explorado sem respeito pela dignidade daquele que o possui, circunstância que transforma a oficina do artesão num espaço simultaneamente marcado pela dor da perda e pela persistência obstinada de uma capacidade criadora que se recusa a desaparecer mesmo sob as condições mais adversas. A resposta de Volund ao sofrimento que lhe foi imposto desenvolve-se lentamente através de uma vingança, cuja severidade continua provocando desconforto entre leitores contemporâneos, pois suas ações posteriores revelam uma disposição implacável para restaurar aquilo que considera ter sido violado pela ambição humana, demonstrando que o mundo élfico, embora associado à beleza e à excelência artística, não corresponde a uma esfera de inocência absoluta desprovida de consequências diante da injustiça, mas possui sua própria compreensão acerca do equilíbrio, da honra e das reparações exigidas quando determinados limites são transgredidos. Ao construir as asas que finalmente lhe permitirão escapar do cativeiro, Volund oferece uma das imagens mais poderosas de toda a mitologia nórdica, pois a própria arte responsável por sua exploração converte-se também no instrumento de sua libertação, sugerindo que a criatividade genuína preserva dentro de si uma força irreprimível, capaz de resistir às tentativas de controle impostas pelas estruturas de poder, reafirmando continuamente a soberania interior daquele que permanece fiel ao dom recebido das regiões mais profundas do ser. Assim, quando Volund alça voo para longe do reino que procurou aprisioná-lo, deixando para trás tanto a memória de seus sofrimentos quanto as marcas indeléveis de sua resposta aos acontecimentos que transformaram sua vida, a tradição nórdica parece recordar que os dons provenientes do mundo élfico exigem reverência e prudência daqueles que dele se aproximam, pois a capacidade de criar beleza, transformar a matéria e conferir significado duradouro à experiência humana constitui uma forma de poder cuja origem permanece inseparável do mistério e cujo verdadeiro valor jamais poderá ser preservado através da posse, da coerção ou da violência exercida contra aqueles que foram escolhidos para manifestá-lo no mundo visível. Para os antigos povos escandinavos, o sono jamais representou apenas uma interrupção temporária das atividades do corpo ou um simples intervalo necessário antes do retorno às exigências da vida cotidiana, pois as horas silenciosas da noite eram percebidas como um território intermediário onde as fronteiras entre os diferentes níveis da existência tornavam-se menos rígidas, permitindo que mensagens provenientes dos ancestrais, advertências relacionadas ao destino e encontros com presenças pertencentes ao mundo oculto alcançassem aqueles cuja consciência ordinária havia sido suavemente afastada pelo repouso, razão pela qual os sonhos ocupavam uma posição de extraordinária importância dentro da experiência religiosa e cultural do Norte Antigo.
As sagas e tradições preservadas ao longo dos séculos sugerem que determinadas figuras espirituais apareciam repetidamente nesses estados liminares da percepção, entre elas os próprios Alfar, cuja natureza intermediária entre o humano e o divino parecia torná-los particularmente acessíveis durante os momentos em que a mente deixava temporariamente de submeter-se às limitações impostas pela vigília, favorecendo experiências interpretadas não como simples produtos da imaginação individual, mas como verdadeiros contatos com dimensões invisíveis que coexistiam continuamente ao lado do mundo conhecido. A compreensão nórdica do ser humano incluía concepções segundo as quais certos aspectos da essência pessoal poderiam deslocar-se durante o sono, percorrendo espaços espirituais inacessíveis à experiência ordinária e estabelecendo encontros cujo significado, frequentemente, exigia interpretação cuidadosa por parte daqueles dotados de conhecimento ritual ou capacidade profética, circunstância que reforçava a ideia de que a realidade não se restringia àquilo que podia ser percebido pelos sentidos despertos, mas abrangia múltiplos níveis de existência interligados por relações delicadas, que exigiam atenção constante. Dentro desse contexto mais amplo, as Nornas ocupavam uma posição singular na cosmologia nórdica, sendo descritas como figuras femininas responsáveis por tecer os fios do destino junto ao poço de Urd, situado nas proximidades das raízes de Yggdrasil, onde passado, presente e futuro entrelaçavam-se numa tapeçaria cujos padrões permaneciam em grande parte ocultos aos homens, ainda que ocasionalmente se deixassem entrever através dos sonhos, das visões e das intuições experimentadas por aqueles que transitavam pelas margens mais sutis da existência. A relação entre os Alfar e as Nornas não se estabelecia através de uma identidade absoluta entre suas funções, mas através da participação conjunta numa ordem invisível que influenciava continuamente o curso da vida humana, pois, enquanto as tecelãs do destino eram associadas aos grandes movimentos do tempo e à determinação dos caminhos individuais e coletivos, os elfos permaneciam ligados à fertilidade, à saúde e às condições concretas que permitiam o florescimento da existência dentro dos limites estabelecidos pela própria trama do universo. Outra presença fundamental nesse complexo espiritual era representada pelas Dizir, espíritos femininos frequentemente associados à proteção das linhagens familiares e à continuidade dos laços ancestrais, cuja atuação manifestava-se especialmente em momentos de crise, transição ou necessidade, sendo honradas através de rituais específicos que reafirmavam a convicção de que nenhuma família existia isoladamente, mas permanecia integrada a uma sucessão de gerações cujos vínculos ultrapassavam os limites impostos pela morte física. As celebrações dedicadas a essas figuras, assim como os rituais voltados aos Alfar, revelam uma espiritualidade profundamente doméstica e relacional, menos preocupada com especulações abstratas acerca da natureza do divino e mais voltada para a manutenção cuidadosa das conexões que sustentavam a vida cotidiana, permitindo que os lares, os campos cultivados e os lugares associados à memória familiar fossem compreendidos como espaços permeados pela presença constante de forças protetoras, cuja benevolência dependia do reconhecimento e do respeito demonstrados pelos vivos. Durante os longos meses de inverno, especialmente nas festividades associadas ao período de Yule, acreditava-se que os limites entre os mundos tornavam particularmente tênues, favorecendo tanto a proximidade dos ancestrais quanto a atuação mais perceptível dos seres invisíveis que compartilhavam a paisagem com os homens, razão pela qual
Oferendas, banquetes rituais e gestos de hospitalidade simbólica assumiam importância renovada, funcionando como expressões concretas da responsabilidade humana diante das alianças espirituais herdadas ao longo do tempo. Assim, ao contemplarmos a maneira pela qual sonhos, Nornas, Dizir e Alfar entrelaçavam-se na imaginação religiosa dos antigos escandinavos, torna-se evidente que sua visão de mundo não separava rigidamente o cotidiano do extraordinário, mas reconhecia que a existência humana se desenrola continuamente no interior de uma vasta rede de relações visíveis e invisíveis, onde a fertilidade dos campos, a memória dos antepassados, os fios do destino e as experiências silenciosas da noite participam conjuntamente da construção de uma realidade cuja profundidade excede em muito aquilo que os olhos despertos conseguem abarcar. À medida que os séculos avançaram e a Escandinávia começou gradualmente a entrar em contato mais intenso com as correntes religiosas, comerciais e políticas provenientes do restante da Europa cristã, as antigas concepções relacionadas aos Alfa passaram por transformações lentas, complexas e muitas vezes contraditórias, pois a visão de mundo que anteriormente compreendia os elfos como presenças luminosas inseridas numa ampla rede ecológica e espiritual, encontrou-se diante de um sistema teológico diferente, mais inclinado a organizar a realidade invisível através de categorias claramente definidas entre forças inteiramente benéficas e agentes plenamente associados ao mal, circunstância que dificultava a preservação da posição intermediária tradicionalmente ocupada pelos seres do mundo élfico. Esse processo de mudança não ocorreu de maneira súbita nem uniforme entre todas as comunidades do norte europeu, uma vez que as crenças populares tendem a sobreviver muito além das transformações institucionais promovidas pelas autoridades religiosas e políticas, permitindo que antigos costumes relacionados aos Alfar continuassem coexistindo com as novas práticas cristãs durante longos períodos, especialmente nas regiões rurais, onde a proximidade cotidiana com a terra, os ciclos agrícolas e a memória ancestral favorecia a continuidade de interpretações tradicionais acerca das forças invisíveis que compartilhavam a paisagem com os seres humanos. Dentro desse novo contexto religioso, certos aspectos da antiga imagem dos elfos puderam ser reinterpretados de maneira relativamente harmoniosa, sobretudo aqueles relacionados à luminosidade, à beleza e à proximidade com esferas elevadas da existência, características que ocasionalmente aproximavam essas figuras das descrições medievais associadas aos anjos, enquanto outros elementos, particularmente aqueles ligados à capacidade de provocar enfermidades, perturbações ou encontros perigosos com os homens, passaram a ser vistos através da lente da demonologia cristã, contribuindo para a gradual fragmentação da complexidade original que definira os Alfar nas tradições pré-cristãs. Apesar dessas mudanças interpretativas, a tradição popular escandinava preservou durante muitos séculos uma extraordinária riqueza de narrativas envolvendo seres ocultos que mantinham fortes semelhanças com os antigos elfos nórdicos, revelando uma continuidade cultural impressionante, na qual a paisagem permanecia habitada por presenças discretas associadas à fertilidade, à música, à dança e aos perigos inerentes ao relacionamento inadequado com o mundo invisível, sugerindo que determinadas experiências humanas relacionadas ao mistério da natureza resistem mesmo às mais profundas transformações religiosas e sociais. Na Suécia, por exemplo, relatos recolhidos por estudiosos dos séculos XIX e XX descrevem figuras conhecidas como Elvor,
frequentemente associadas aos prados cobertos pela névoa da manhã e às danças realizadas durante as noites de verão, enquanto na Noruega surgem narrativas sobre as hudres, seres femininos de extraordinária beleza, vinculados às regiões selvagens e capazes tanto de favorecer quanto de prejudicar aqueles que cruzassem seus caminhos, demonstrando que a ambivalência característica dos antigos Alfar continuava viva na imaginação coletiva muito tempo depois do desaparecimento formal das antigas práticas religiosas. O ressurgimento do interesse pela mitologia nórdica durante o período romântico europeu trouxe uma nova etapa para a história dos elfos, pois poetas, pintores e intelectuais passaram a reinterpretar essas figuras através das sensibilidades estéticas de sua própria época, enfatizando principalmente sua beleza etérea, sua melancolia e sua conexão com paisagens idealizadas, criando representações que, embora preservassem algo da antiga associação entre os elfos e o mistério da natureza, frequentemente deixavam em segundo plano a profundidade ritual, agrícola e ancestral que havia caracterizado as tradições mais antigas da Escandinávia. Foi nesse ambiente de renovado fascínio pelas heranças culturais do norte europeu que autores posteriores encontraram inspiração para elaborar novas visões do mundo élfico, sendo impossível ignorar a influência exercida pelas fontes nórdicas sobre a obra de J.R.R. Tolkien. Estudioso profundamente familiarizado com as literaturas medievais germânicas e responsável por criar elfos, cuja nobreza, habilidade artesanal, longevidade e luminosidade preservam ecos reconhecíveis dos antigos Alfar, ainda que reorganizados dentro de uma estrutura narrativa completamente distinta daquela presente nas cosmologias escandinavas originais. Os elfos de Tolkien carregam consigo uma tristeza particular, derivada da percepção do declínio inevitável do mundo ao qual pertencem, característica que encontra ressonâncias surpreendentes nas antigas tradições do Norte, onde a consciência da transitoriedade da existência e da proximidade constante das mudanças cósmicas moldava profundamente a maneira pela qual homens e seres sobrenaturais compreendiam o próprio destino, revelando que determinados temas associados aos Alfar continuam capazes de dialogar com sensibilidades humanas separadas por vastas distâncias temporais. Assim, ao acompanharmos a trajetória histórica dos elfos, desde os rituais domésticos da Escandinávia pré-cristã até a sua presença nas obras literárias modernas que alcançaram leitores ao redor do mundo, torna-se evidente que a persistência dessas figuras não depende exclusivamente da continuidade literal das antigas crenças, mas da capacidade extraordinária que possuem de oferecer linguagem simbólica para experiências profundamente humanas relacionadas à beleza, à memória, à perda, à criatividade e ao reconhecimento de que a realidade frequentemente parece conter mais mistérios do que aqueles que conseguimos explicar através das categorias disponíveis em cada época da história. Depois de atravessar os salões luminosos de Alfheim, contemplar os túmulos onde ancestrais permaneciam próximos dos vivos, ouvir os ecos dos versos inspirados dos antigos escaldos e acompanhar as transformações sofridas pelos Alfar ao longo dos séculos, torna-se cada vez mais evidente que a permanência dessas figuras na imaginação humana não pode ser explicada apenas pela força da tradição literária ou pela persistência do folclore, pois aquilo que os elfos representavam para os povos do norte estava profundamente enraizado numa experiência recorrente e universal, a sensação de que o mundo visível repousa sobre uma profundidade silenciosa que ocasionalmente se deixa perceber nos momentos de transição, quando a luz modifica suavemente a aparência das paisagens e a realidade parece revelar discretamente algo que ultrapassa os limites da explicação racional.
Os antigos escandinavos nomearam essa presença utilizando a palavra Alfar e construíram ao redor dela uma cosmologia extraordinariamente sofisticada, capaz de integrar a fertilidade dos campos, a memória dos antepassados, a inspiração poética, os mistérios do sono e os ciclos incessantes da natureza, numa visão unificada da existência, demonstrando uma compreensão notavelmente refinada da interdependência que sustenta todas as formas de vida, pois para eles, os seres humanos jamais existiam isoladamente, mas participavam de uma vasta rede de relações que incluía deuses, ancestrais, espíritos tutelares, paisagens habitadas e presenças luminosas, cuja influência se manifestava através dos pequenos milagres cotidianos, responsáveis pela continuidade do mundo conhecido. Ao contrário das interpretações modernas, que frequentemente reduzem a natureza a um conjunto de recursos disponíveis para exploração ou análise objetiva, a tradição nórdica reconhecia na Terra uma dimensão relacional que exigia reciprocidade, gratidão e responsabilidade, razão pela qual os rituais dedicados aos Alfar não constituíam tentativas desesperadas de controlar forças sobrenaturais imprevisíveis, mas expressões concretas do reconhecimento de que a sobrevivência humana dependia permanentemente da cooperação com elementos que permaneciam além do domínio absoluto da vontade individual, recordando aos homens que prosperidade e equilíbrio nunca podem ser considerados garantias definitivas. Essa sensibilidade permitia perceber nos acontecimentos mais simples da vida cotidiana sinais de pertencimento a uma realidade mais ampla, seja através da primeira luz que se espalhava silenciosamente sobre os campos após uma longa noite de inverno, da colheita bem-sucedida que assegurava alimento para toda a comunidade, da inspiração inesperada que conduzia o poeta às palavras adequadas, ou da tranquilidade experimentada durante certos sonhos que pareciam carregar consigo uma sabedoria impossível de ser plenamente traduzida pela linguagem desperta, transformando experiências aparentemente comuns em oportunidades para reconhecer a presença contínua do mistério no interior da própria existência. Mesmo após a cristianização da Escandinávia, o avanço das revoluções científicas e as profundas mudanças sociais que alteraram radicalmente a relação entre seres humanos e natureza, algo essencial da antiga visão élfica continuou sobrevivendo sob diferentes formas, manifestando-se nas tradições populares, nas grandes obras literárias, nas narrativas transmitidas entre gerações e até mesmo naquele sentimento difícil de definir que muitas pessoas ainda experimentam ao caminhar sozinhas por uma floresta silenciosa ou ao observar a paisagem imersa na claridade indecisa do crepúsculo, como se determinados lugares preservassem uma qualidade particular de presença que resiste às tentativas de explicação puramente racional. Talvez seja precisamente essa capacidade de oferecer linguagem simbólica para experiências humanas profundamente arraigadas que explique a extraordinária longevidade dos Alfar dentro da memória cultural do Ocidente, pois eles representam a intuição persistente de que a beleza não constitui apenas um adorno superficial da realidade, mas uma indicação de que o mundo possui uma profundidade inerente, cuja contemplação desperta simultaneamente humildade, gratidão e admiração, convidando aqueles que ainda são capazes de perceber tais nuances a reconhecer que nem tudo aquilo que sustenta a vida pode ser reduzido a categorias estritamente utilitárias ou mensuráveis. Quando imaginamos novamente Yggdrasil erguendo-se silenciosamente no centro dos 9 mundos, com suas raízes mergulhando nos poços sagrados, enquanto seus galhos sustentam céus distantes, torna-se possível compreender por que os antigos povos do norte
atribuíram aos elfos um lugar tão importante dentro de sua cosmologia, pois os Alfar representavam precisamente as correntes luminosas que atravessavam toda essa estrutura viva, conectando fertilidade e memória, criatividade e ancestralidade, sonho e vigília, passado e futuro, numa única tapeçaria onde cada existência encontrava significado através das relações que estabelecia com o restante da criação. Assim, quando a noite avança lentamente em direção às primeiras horas da madrugada e a fronteira entre escuridão e claridade parece suspensa num equilíbrio delicado, talvez possamos compreender algo da antiga sabedoria preservada por essas histórias, não necessariamente como uma afirmação literal acerca da existência empírica dos elfos, mas como um convite para cultivar atenção diante da complexidade do mundo e respeito pelas forças que sustentam silenciosamente a continuidade da vida, reconhecendo que a capacidade humana de maravilhar-se diante do mistério continua sendo uma das formas mais profundas de pertencimento à vasta e luminosa dança da existência.